Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. Sejam muito bem-vindos a mais um dia na graça de Deus, para que possamos iniciar mais um estudo junto da companhia dos nossos benfeitores espirituais, do nosso modelo e guia que é Jesus. A quem veio a primeira vez à casa, sejam muito bem-vindos e abraçados pela espiritualidade. Vamos começar com o nosso maravilhoso Ricardo tocando o Padre Germano, que é o nosso mentor da casa. Por favor, Ricardo. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Amor. Obrigado, Ricardo. Bem, hoje farei a leitura do livro Contos desta e da Outra Vida, do nosso querido Chico Xavier, pelo irmão X. É o capítulo 14 que nos diz: a resposta do benfeitor. Em plena reunião, Venâncio, o orientador espiritual, senhoreava o aparelho mediúnico e falava para a assembleia de 8 pessoas. É o culto do Evangelho, meus amigos. Precisamos de companheiros que se disponham a efetuá-lo no ambiente de nossos irmãos Silverino. A família recorre aos nossos préstimos e apelaremos, por nossa vez, para a misericórdia do Senhor. O Evangelho é a nossa carta de crédito e o quadro é doloroso. 5 jovens obsidiados. Imaginem-se vocês no lugar desses pais de coração aflito. A palavra da Boa Nova, porém, transformará o clima doméstico. Com o ensinamento de Jesus, os desencarnados menos felizes se mostrarão tocados de remorso e os amigos que nos propomos socorrer encontrarão forças multiplicadas para a sustentação da paciência. Para isso, nós, os humildes trabalhadores espirituais, necessitamos das vozes e das mãos de vocês. Estimaremos assim ouvi-los a respeito do assunto. Quem do grupo é capaz de ajudar-nos nesse cometimento? Basta estejamos na casa do Silverino, 2 horas por noite, 2 vezes por semana. Ninguém respondeu. Venâncio, o mentor espiritual da casa, contudo voltou à carga, perguntando nominalmente: que me diz, César? E o César, o diretor da equipe, gaguejou: eu, meu amigo, realmente não tenho qualidades. Sou um lobo em pele de ovelha. Estou aqui por acaso. Tenho um gênio rude, violento. Receio agravar a situação. E o inquérito prosseguiu. E a senhora, irmã Júlia? Decididamente sou a última, respondeu a dama. Reconheço-me incapaz. Em casa, todos me falam que sou descontrolada e falastrona. E a senhora, irmã Nícia? Ora, Venâncio, temos em sua presença o carinho de um pai,
No entanto, a sua bondade compreenderá. Sou mãe solteira. Você sabe que a doutrina espírita foi minha tábua de salvação para que não descesse a muitos desatinos. Não tenho coragem de enfrentar. E a irmã Cláudia? A irmã Cláudia responde: ainda sou uma obsidiada. Ainda tenho um conflito enorme e dificuldade para suportar a mim própria. Eu vou pular um pouco, tá, gente? Para não ficar muito grande. E o senhor, seu Lauro? O moço, apontado e triste, disse: quando eu vim para cá, eu era fichado na polícia. Com a bênção de Deus, sou agora outro homem. Ainda assim, temo criar problemas. E a irmã Gina, ela logo eu também não posso, sou um abismo de inferioridades e tentações. E o irmão Souza, um grande amigo e testemunho. Sofri falência no ano passado. Desde que fechei minha loja, tenho letras protestadas. De que jeito iria falar no Evangelho? E a você, irmão Ciro? Sou franco, não passo de um animal. Sem a paro da nossa reunião, estaria na sarjeta. E o silêncio caiu pesado. Venâncio, que é o mentor da casa, após refletir, tomou a palavra e orou com inflexão de profunda tristeza, rogando a Jesus o encorajamento ao trabalho. Havia, porém, tanta amargura na voz do amigo espiritual que, ao término da petição, o dirigente da casa indagou quieto: ouça, Venâncio, está você agastado conosco? E o Venâncio responde: de modo algum. E acrescentou: cada um dá o que se tem. Sei que muitos experimentam grandes obstáculos, mas se vocês estão aguardando asas de anjos para poder auxiliar aqui na terra, eu sou alma humana com necessidade de serviço, a fim de curar as minhas próprias imperfeições. Até que vocês cheguem no céu, vai levar muito tempo. E eu, sinceramente, não posso esperar. E antes que os amigos da casa, repentinamente, despertos para a responsabilidade, conseguissem emitir novas opiniões, Venâncio se despediu. Então, meus irmãos, isso eu coloco também primeiramente para mim, né? O exemplo tem que ser para mim, porque assim, a gente nunca se sente preparado. Né? Se a gente lê o Evangelho de Jesus e que tem a oportunidade de acompanhar aquela série Os Escolhidos, a gente vai notar que todos os discípulos, todos eles eram pecadores. Não tinha nenhum santo ali no meio. Né? Era o cobrador de impostos, que era Mateus, que ele era, né, mal visto. Tinha o pescador. Então, assim, todos viviam, né, como se diz, no pecado, no erro. Não tinha ninguém santo além do Mestre Jesus. Então, se nem os discípulos, e mesmo assim, durante o tempo de Jesus, haviam conflitos entre eles, havia o ciúme, havia quem queria liderar, havia quem dizia que iria ainda agir com intolerância, com violência, que é o caso de como Pedro, né, algum deles. Então, mesmo durante o tempo de Jesus e após a ressurreição de Cristo, os conflitos continuavam entre os discípulos. O que diremos nós? Eu nunca estou aqui nervoso, de coração aflito, lendo, reproduzindo apenas o que a gente tem do Evangelho, do conhecimento dos Espíritos, mas eu fico nervoso, né? Então, assim, eu não me sinto preparado, né? E pela oportunidade que a casa, mais uma vez, que eu fiquei um tempo ausente dos meus afazeres, mas assim, eu preciso voltar, né? Então, assim, a gente nunca se sente preparado porque a gente tem um conflito dentro de casa, no seio familiar, no trabalho, no trânsito, no transporte público. A gente sempre esbraveja por algum motivo, a gente está sempre reclamando do calor, do frio, da chuva, de tudo, né? Então, mas antes para a gente se sentir preparado, a gente tem que se aprofundar no Evangelho de Jesus. A gente tem que aprender a ser mais tolerante. É desafiador a cada dia, por uma opinião diferente da nossa, é difícil engolir a seco, né? Mas a gente precisa ser mais tolerante e, assim, pensar, e no lugar do outro, o que eu faria? É refletir mais, estudar mais, e a gente está preparado para mudar um pouquinho a cada dia, porque Deus é paciente, Deus espera a gente. Agora, a mudança, primeiramente, tem que começar por nós, né? Como disse o benfeitor. Se a gente for esperar que os anjos caiam do céu e resolvam os nossos problemas, vai demorar. Então, tem que partir de nós mesmos essa atitude de mudança, de tolerância e de servir ao próximo, né? Não é que seja a coisa mais simples. Não precisa fazer uma obra imensa. Mas como a própria palavra de Cristo diz, que a fé sem obras nada vale. Né? Então a gente precisa agir um pouco, que seja. Nem que seja um bom dia com um sorriso largo, a gente pode ajudar um outro que esteja se sentindo desamparado naquele momento. Muito obrigado. Mas, vamos continuar comigo. Peço desculpas, tá? Peço paciência de me ouvir mais um pouquinho. Né? Então, iniciamos o nosso trabalho com a prece de abertura. Estejamos todos agora
um coração mentalizado em Jesus e agradecidos, meu Deus, agradecido a Jesus, nosso modelo e guia, aqui nosso querido Padre Germano, mentor espiritual desta casa, a toda a entidade benfeitora que está aqui para nos acompanhar, nos ajudar no suporte desse trabalho e a compartilhar o Evangelho de Jesus, compartilhar o amor, a esperança e a alegria para cada um daquele irmão ou irmã que nos procura, seja um acalento do seu coração, ouvir uma palavra amiga, esperançosa, e que possamos sair aqui, Senhor, agradecidos muito da Tua palavra, da Tua presença, e que sintamos a Tua força, a Tua luz, a Tua palavra em nosso coração, em nossos ouvidos, e principalmente em nossas línguas, para que possamos divulgar cada vez mais a Tua palavra, a boa nova, que, complementando com a doutrina espírita, o nosso Cristo Consolador, a qual veio nos ajudar e esclarecer cada vez mais. Que toda a espiritualidade esteja nos apoiando, nos reunindo, e que possamos sentir na vibração do amor, da cura, da alegria, que sejamos tocados pela mensagem de hoje e pelo estudo mais uma vez nessa abençoada casa. Assim seja, graças a Deus. E hoje, desculpa gente, hoje teremos o estudo da nossa irmã Rosa com o tema Sede Perfeitos. Olha. Você já começou para mim. Bom estudo. Você já começou para mim. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui, mais uma vez reunidos, para estudarmos o Evangelho de Jesus. E é com muita alegria que eu retorno depois de uma semana, que eu estive ausente da casa, porque meu marido ficou doente, pegou Covid, que a gente pensa que não existe mais, mas estava aí, Mas graças a Deus agora está tudo bem e hoje eu estou de volta, muito feliz por trabalhar nesta casa, tão abençoada. Como o Cris falou, ele introduziu aquilo que eu vou falar. Porque quando ele coloca ali aqueles irmãozinhos e cada um aponta as suas imperfeições, os seus defeitos, eles já deram o primeiro passo, que é o reconhecimento das suas faltas. E, no final, se completa com a instrução do mentor, que não se espere perfeição para se trabalhar, meu querido? Sim. Vamos trabalhar, porque é só praticando que a gente aprende, E vamos tentar. E nesse tentar, a gente busca o que a gente vai falar nessa noite, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Sede Perfeitos. Esse capítulo, ele inicia com os caracteres, da perfeição, que a gente ouviu lá no Sermão da Montanha, que foram as recomendações de Jesus. E aí vamos analisar. Se Jesus pede para a gente ser perfeito, é porque a gente não é, E se a gente fosse, ele não iria nos orientar em relação a isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que somos espíritos imperfeitos. E se somos espíritos imperfeitos, somos todos nós. E às vezes a gente acha que a gente sabe tudo. Às vezes a gente acha que não tem defeito. Ah, não, mas eu não faço nada de errado. Eu posso até não fazer alguma coisa errada, mas será que eu estou fazendo todo o bem que eu posso? Porque a ausência do bem também é mal. Se eu posso fazer e não faço, eu também estou errando. Então, quando a gente se propõe, a se melhorar, a gente tem que compreender que o outro também tem que ter a mesma oportunidade, porque a gente cobra muito do outro. A gente aponta o defeito dos outros com uma rapidez incrível, Se eu falar fulano, aquele, Mas quando a gente faz assim, eu não
faço nada de errado, não, é assim? Porque a gente nunca reconhece os nossos erros. Então, se a gente entende, né, que a gente precisa melhorar, a gente já está dando o primeiro passo. E hoje a gente vai falar só um pouquinho, né, porque a gente não tem esse conhecimento todo, meu querido, não é só você não. Nós somos aprendizes, estamos no lugar certo, né, no Aprendizes do Bem. Somos eternos aprendizes, porque é difícil, né, a gente aprender tudo. E na doutrina, né, a gente vê a cada momento, é como se a gente estivesse vendo uma coisa nova, porque a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo melhor. Então, hoje, para iniciar, né, eu trouxe aqui um livro da Joana, né, aqui até Marcele, né, sugeriu e a biblioteca comprou, e agora a gente já tem. E tem um capítulo, que é o capítulo 8, que diz assim, as más inclinações. Então ela diz assim, e esse livro que chama Tesouros Libertadores, e tesouro não é uma coisa que prende, não é? Porque quando você acumula riqueza, acumula bens, né? É uma coisa que te aprisiona. Como é que o título chama-se Tesouros Libertadores? Então aqui, ó, Joana de Ângeles nos oferece tesouros que não aprisionam pela ambição, mas que libertam dos grilhões da ignorância, do egoísmo, do desamor e das más inclinações que tantas vezes nos arrastam para o fundo do poço. Então a gente tem que reconhecer que temos essas más inclinações, né? E aí ela diz que o mal existe em nós. E reconhecer a consciência do mal é importante para eliminá-lo. E se a gente acha que não tem, que não faz nada de errado, a gente não vai se preocupar em eliminar o mal que existe dentro da gente. E Joana diz também, diante das incompreensões que acontecem no dia a dia, temos como recursos um grande tesouro, né? É esse aqui do livro, né? Que são os ensinamentos do Cristo, que transformam as nossas relações. Então, nós temos o conhecimento. Nós temos Jesus, que é um grande mestre, mas é um mestre amoroso, carinhoso e muito fácil de entender. Se nós seguirmos os seus ensinamentos, né, a gente já está no caminho certo. Então, a gente tem que reconhecer, né, que somos espíritos imortais, né, e que nós somos simples ignorantes. Mas não ignorante, esse ignorante que a gente coloca aí no sentido pejorativo, é o ignorante de ignorar. Então, aos poucos, nós vamos aprendendo. E aos poucos, nós vamos nos melhorando, nos aperfeiçoando, até chegarmos à perfeição, que é o que o Cristo, né, nos mostrou que poderíamos ser, quando ele diz que, né, que poderíamos fazer muito mais, né, até muito mais do que ele. Então, assim, Cristo é o nosso guia e modelo. Algumas religiões não seguem Cristo, mas a doutrina espírita, ela antes de ser espírita, ela é cristã, porque ela segue Jesus. Então, quando as pessoas falam, que às vezes falam coisas muito erradas em relação à doutrina, né, nós somos cristãos. Nós seguimos Jesus, né? Então, isso é importante. Por quê? Porque ele nos dá as dicas. É só a gente seguir. Sejam bem-vindos. Pode entrar, tá? Então, quando no capítulo 17, de Sede Perfeitos, né, ele fala nos caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos. Isso aí está em Mateus, né, capítulo 5, 44, versículos do 44 ao 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos, que eram aqueles coletores de impostos, né, que cobravam os impostos para Roma, que eram odiados, não é? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem os mesmos os pagãos, que eram os gentios, né?
Sede, pois, vós outros, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí Jesus pegou pesado, né? Pediu para a gente ser perfeito igual ao vosso Pai. Mas ele era assim, né? Jesus era assim, ele falava palavras, ele era forte, ele tinha que mexer, ele tinha que dar o tranco que era para a gente acordar, né? Igual a Deus nós não vamos ser, mas iguais a Ele nós podemos ser sim. Claro que não nessa encarnação, que ainda falta muito para a gente atingir essa perfeição. Mas a gente tem que começar a trabalhar. Eu vou ficar esperando? Tem espírita que diz assim, não, nessa encarnação não vai dar não. Fica para a próxima. Sei lá se na próxima eu vou encarnar lá na Ucrânia, na Rússia, né, lá em Gaza. Deixa eu aproveitar a oportunidade que eu estou aqui. Eu tenho tantos meios, né, para progredir. Então, vamos aproveitar as oportunidades. E aí, quando ele fala assim, porque se amardes somente o que vos amos, que recompensa terá isso? A gente amar o filho, né? Amar o marido, a esposa, aqueles a quem a gente gosta, isso aí é fácil. Agora, amar o inimigo, amar quem eu não conheço, fazer a caridade para quem eu nem sei, isso aí é um grande exercício para atingir a perfeição. Porque hoje, neste capítulo, a gente está falando em sermos perfeitos. Não ainda tão rapidamente, mas caminharmos para essa perfeição. E com certeza, né, até a Regina falou isso, né, que essa a encarnação que a gente está é sempre a nossa melhor encarnação, porque já passamos por situações mais difíceis. Então, vamos aproveitar esse momento, né, para conseguirmos, né, subir um degrau nessa escala evolutiva. E aí, nesse capítulo também, né, ele fala no homem de bem. Esse homem de bem é uma coisa maravilhosa. Isso aqui, claro que eu não vou nem repetir, eu não vou nem ler, porque esse capítulo é grande. Todo o estudo que a gente faz aqui, porque as pessoas dizem assim, a casa tem estudo, a casa não tem estudo. Nós estamos estudando o capítulo 17, Sede Perfeitos. Quando vocês chegarem em casa, vocês têm um trabalho de casa, que é pegar o Evangelho e ler o capítulo 17 e reforçar aí tudo que a gente não vai conseguir ler ele todo. E aí, vocês vão lembrar do que foi falado, vão refletir e vão confirmar, né, aquilo que foi falado nessa noite. Então, isso é um estudo, sim. A gente pode tirar dúvida depois? Claro que pode tirar dúvida. A gente chega aqui sempre antes. Olha, teve uma coisa que eu tive uma dúvida, assim, não entendi bem. Nós estamos aqui para isso, né? Para estudarmos o Evangelho de Jesus. As terças-feiras, geralmente, a quinta também, mas mais na terça-feira, nós estudamos sempre o Evangelho de Jesus. Então, quando ele fala na característica dos homens de bem, né, que esse homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E aí ele vai falar uma série, né, de caracteres desse homem de bem, né, que eu já falei que eu não vou ler aqui, vocês vão ler quando chegar em casa. E aí a gente vem lá para o outro item desse capítulo que fala dos bons espíritos. Porque se nós estamos dentro da doutrina, querendo atingir essa perfeição, nós temos que dar o nosso exemplo. E nós já conhecemos, porque outros segmentos religiosos, eles têm uma outra maneira de pensar, diferente de nós, que conhecemos a essência, que nós raciocinamos. Kardec pede que a gente sempre use o bom senso, né? Então, quando a gente fala alguma coisa aqui, a gente não está falando nada decorado, a gente não está jogando nenhum conhecimento em cima de ninguém. A gente está conversando e explicando, porque os espíritos trouxeram isso para a gente. Então, a doutrina começa aqui, ó, Livro dos Espíritos. E depois nós vamos ler umas perguntas que falam exatamente isso, que começou por esse. Quando Kardec, lá naquelas manifestações das mesas girantes, né, é convidado a assistir, né, e ele, com a sua curiosidade de pesquisador, né, e ele vai lá e ele procura ver o que estava acontecendo. E aí ele chega à conclusão de que não era a mesa que pensava, não era a mesa
que tinha um princípio inteligente. Mesa, que atrás daquela mesa, que se movia, que balançava, que rodava, tinha alguma coisa a mais. E aí ele começa, né, a pesquisar e começam as manifestações, que vêm através, né, das comunicações dos espíritos. Né? Através da mesa, começa pela mesa, pelo barulho, e aí ele começa a fazer perguntas à mesa. Mas não era a mesa que respondia. E aí, daí que começou. E aí ele começa a fazer as perguntas, e aí os médiuns, ele percebe que tem pessoas que têm essa capacidade, né, de responder a essas perguntas, e daí começa tudo, né? Começa toda a nossa doutrina. E aí ele começa a fazer perguntas para vários, porque não tinha médium só lá na França, tinha médium em tudo quanto é lugar, né? Tem lá as irmãs Fox, né, que também era um grande fenômeno. E aí ele começa a fazer as perguntas, e aí o que ele faz? Naquela época da lamparina, né, tadinho, né? Hoje seria tão fácil, né, para o computador, né? Mas naquela época ele fazia, eram cartas. Aí as cartas chegavam, quando ele reunia as respostas que eram iguais, ele sabia que aquela resposta era correta. E aí ele junta, né, na primeira edição, acho que são 500 e poucas perguntas. Depois, como um sucesso é grande do livro, ele faz uma revisão, aí são 1019. Ih, Rosa. Peraí, para a informação correta. 1019 perguntas. Então, daqui depois, aí ele começa, né, a acrescentar mais coisas, a explicar melhor, e aí cria esse Pentateuco todo. Aí vem o Livro dos Médiuns, vem o Evangelho, né? E a Gênesis, Céu e Inferno, enfim. Não sei nem agora se a ordem é essa, minha cabeça não estava muito boa. E aí, em todas essas obras, existe a explicação. Então, quando a gente fala em estudo, hoje a gente tem uma internet aí que tem um aspecto ruim, mas tem um aspecto muito bom, tem um lado muito bom, que é o de estudar. Existem muitos palestrantes importantes, né? E a gente consegue tirar as nossas dúvidas, fazer estudo dos livros. Então, a gente tem como, né, encontrar informação, porque a gente estava acostumado a receber a informação, as coisas eram colocadas na nossa mente, acabou, sem raciocínio, sem nada. E aí vem o Espiritismo e tira o véu dos nossos olhos e nos faz realmente entender. Porque quando a gente entende, a gente faz com mais segurança, porque eu estou entendendo. Né? Quando a gente está de olhos fechados, a gente fica inseguro. Mas quando a gente reconhece que aquilo é verdadeiro, então realmente a gente tem a certeza disso, né? E aí, ele fala aqui nesse capítulo, os bons espíritas, bem compreendido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam um verdadeiro espírita. Como o cristão verdadeiro, pois que em um o mesmo é que o outro, né? Porque esse cristão verdadeiro é o verdadeiro espírito, né? Aquele que realmente reconhece, né, que é um espírito imperfeito e que tem que lutar para, né, controlar as suas más inclinações, que é o que tem aqui no livro da Joana, né? Mais inclinações, todos nós temos. O Espiritismo não instituiu nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Aí reconhece o verdadeiro espírita pela prática desta moral e pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Então a nossa luta é diária, a todo momento, né? Nós temos que controlar essas nossas más tendências, porque isso está dentro de nós. O orgulho, a vaidade, a intolerância, a maledicência, a impaciência, né? Os nossos vícios, né? Porque às vezes a gente tem más tendências que prejudicam só a nós.
né? Por exemplo, os nossos vícios prejudicam o nosso corpo. Mas outras más inclinações, elas prejudicam a todos. E principalmente no nosso lar. Nós temos um compromisso, quando temos os nossos filhos, com esses filhos. Não é por acaso, porque é bonitinho, eu quero ser pai, quero ser mãe. Não. Quando você tem um filho, você tem um compromisso com o espírito. Isso tudo é programado. A gente já viu isso aqui. Né? A gente já falou, vários palestrantes já falaram isso. Não é assim, não é loteria que a gente vai sortear ali um número do livro. Bom, é o acaso? Não, não é acaso. O acaso não existe. É tudo programado. Então, aquele filho vem para mim para que eu possa ajudá-lo. E há, assim, uma combinação, às vezes até dessa parte da genética. Porque essas más inclinações que nós temos, né, já está comprovado aí pela ciência que muitas delas a gente nasce conosco. Algumas tendências já nascem conosco. Né? Já está lá no gene. Aí a gente vai dizer assim, e aí a gente cai no meio. Aí a gente cai no meio bom, cai no meio ruim. Aí então está determinado que eu vou ser ruim, que eu não vou conseguir ficar bem, não. Não existe determinismo. Né? Existem as oportunidades. E ninguém reencarna com dificuldades sem ter a facilidade ao seu lado. Aí a gente diz assim, Deus me abandonou. Não, não abandonou. Se eu nasci com um filho com problema, se eu nasci com uma determinada doença, também vai aparecer, vai vir comigo pessoas e vão surgir situações para me ajudar. Isso aí a gente nunca pode duvidar. A gente nunca pode duvidar da perfeição divina. Então, se eu tenho um filho que vai nascer com problemas, eu também vou ser amparada. E aí, isso já vem programado. Agora, o que eu faço com isso? E meu livre-arbítrio? Isso é que é importante, que a gente não esqueça disso. Porque eu é que vou decidir. Livre-arbítrio é quando eu decido o que vou fazer. Né? Então, eu tenho uma programação a fazer. Eu faço ou não. Mas a doutrina, Jesus e quantos outros, que não só aqueles que conheceram Jesus, outros importantes homens apareceram também em outros lugares que não tinham Cristo, para trazer essa mensagem, para nos ajudar. Isso aí é Deus trabalhando através do homem. Deus atende o homem pelo próprio homem, porque ele não se manifesta na nossa frente. Né? Então, ele atende, às vezes a gente está lá numa situação que a gente precisa e a gente não sabe como, e a gente, ai meu Deus, me ajuda. E aí, às vezes, aparece uma pessoa que nos auxilia, às vezes uma pessoa do nada, né? Vem, nos diz alguma coisa, faz alguma coisa, e daqui a pouco você nem via mais aquela pessoa e você conseguiu a solução para aquilo que estava te angustiando. Então, aí é Deus que se manifesta e ele envia esses mensageiros, esses anjos, né, que estão aí nos auxiliando. E aí, quando Jesus faz, nesse capítulo também, que ele fala da parábola do semeador, né, então é importante a gente entender, né, porque quantas vezes a gente ouviu a parábola do semeador, né, aquele semeador saiu a semear, jogou a semente, aí ele joga numa terra pedregosa, e a semente escorrega, joga na parte arenosa, aí ela ainda consegue, mas depois também vai embora, até que ela consegue cair num solo fértil, e aí ela floresce, né, e dá frutos. E aí, Jesus colocou isso aí à toa, tem um simbolismo, né? Quem é o semeador? Quem é esse semeador? Cada um de Jesus. Nós. Hã? Jesus, cada um de nós também é a semear. É Jesus. Não, Jesus. Primeiro é Jesus. Ele vem semear. A semente é a sua palavra.
que é o remédio que pode mudar a nossa postura, o nosso proceder. E o terreno são os nossos corações. Por quê? Eu posso trazer essa mensagem aqui toda, né? Que não é minha. Isso aqui é de Jesus. Isso aqui não é meu. Mas alguns vão me ouvir e vão dizer, realmente, né? Eu tenho que domar minhas más tendências, eu tenho que ser melhor, eu tenho que buscar a perfeição, né? Outros vão dizer assim, que uma mulher fala demais, meu Deus do céu, não, bobeira, só falou bobeira lá e tal, né? Então, são esses corações que é o solo. Então, quando a gente está com o coração preparado para receber a semente que Jesus vai colocar dentro de nós, que é a sua palavra, que é o seu exemplo, né? Que é o que nós temos que seguir. Então, assim, a gente vai ter dificuldades, né, de domar essas más inclinações, né, por causa dessa nossa, às vezes, genética. Inclusive, né, a ciência fala em relação até aos vícios, né, até o uso de drogas. Até tem uma pesquisa até que eu ouvi até esse rapaz que falou uma palestra sobre más inclinações, né, da genética de algumas pessoas, da resistência, que a tendência delas é comer comida gordurosa, está dentro dela, não consegue fazer a dieta, não consegue retirar. E a gente aí cada um vai ter um monte de situações aí para contar em relação a isso, né? Um consegue fazer de um jeito, outro consegue fazer do outro, né? Um está junto com a doença, tem a doença, o outro não tem, né? Então isso aí é essa parte do gene, né? E o meio, porque assim, se você num ambiente hostil, num ambiente de dificuldades, então assim, o que a gente vê por aí, né? Aí a gente diz assim, nossa, olha só, o que essa criança pode aprender naquele lugar? Mas com certeza oportunidades vão ser oferecidas a essa criança, a essa família, né? Mas precisa o quê? O querer. Precisa que a gente busque, né, essa vontade de melhorar. Então, você vê lá no meio pobre, você vê uma criança que se destaca, você vê quantos grupos aí, né, que ajudam, que fazem a prática do esporte, e quantos aí conseguem. Né? Outro dia eu estava lendo aí, a menina conseguiu passar no vestibular de medicina, e era, não sei se era moradora de rua, alguma coisa assim. Quer dizer, mas é um esforço. E aí, uma pessoa que se esforça, ela vai encontrar coisas que vão aparecer na sua caminhada que vão ajudá-la. Então, isso é muito importante. Aqui agora, aquilo que eu falei, não é determinismo, né? Não é dizer que a gente vai ser e não vai conseguir se melhorar, né? Não vai conseguir ser perfeito. Na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos assim, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Pô, Deus criou um espírito bom e outro mau? É aquilo que eu falei. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só suportam lamentando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, se eu aceito, né, com resignação, com paciência e tolerância as provas que eu tenho que passar, ou as expiações, que não é nada injusto, a gente sabe disso, né? Que nada que nos acontece é injusto. Nada. Tudo que acontece na nossa caminhada
são consequências, causas atuais das aflições. Ou que eu já fiz aqui, né, de errado, porque a gente às vezes faz coisa errada e a gente já sofre as consequências nessa própria encarnação, ou eu trago de vidas passadas. Que eu já fiz tanta coisa errada, e aí eu, na hora do meu processo reencarnatório, falei, não, aí lá na hora que junta aquele grupo, não, realmente eu quero passar por essa prova difícil para poder acelerar o meu crescimento espiritual. Então, eu passo por aquela prova. E com certeza eu vou ser auxiliado nessa prova. Mas aí vem o véu do esquecimento, né? Aí você diz assim, poxa, mas Deus é injusto, faz a gente esquecer. Mas já pensou a gente lembrar das coisas ruins que a gente fez, das coisas erradas que a gente fez com quem a gente está do lado? Às vezes é um filho, uma marido, esposa, né? Um parente. Você saber, né, que ele te matou, que ele fez alguma coisa, te derrocou, né, na parte das finanças. Como é que você vai conviver com isso, né? Às vezes, determinadas coisinhas. Eu me lembro que uma vez um palestrante aqui falou que ele, em criança, ele empurrando a irmã no balanço, e aí teve uma hora que ele empurrou com muita força e a irmã caiu e machucou. Agora eu não me lembro exatamente, mas foi uma coisa até séria. E ele disse que ele já era idoso, né? E ele disse que ainda ele tinha sobressaltos e pesadelos com esse incidente, porque ele se achava culpado pelo que aconteceu com a irmã. Não morreu não, mas machucou bem. Então, vocês imaginem se nós lembrássemos das coisas erradas que nós fizemos. Nós não iríamos suportar. Então, Deus é misericordioso. Ele sabe tudinho. Ele é perfeito. Né? Então, assim, aí a gente não lembra das coisas erradas, mas no nosso inconsciente a gente sabe. A gente sente que fez errado. Então, se algumas coisas acontecem, né, a gente sabe que aquilo tem um propósito, que aquilo tem um fim útil. Então, se eu aceito, fica mais fácil. O filho difícil, a doença, a morte, a perda de um ente querido. Eu sei que tem situações que são muito difíceis, mas a gente tem que compreender, porque aquilo não é por acaso. E aqueles que são relutantes, né, que se lamentam o tempo inteiro, passam com mais dificuldade por essas provas e às vezes tem que voltar de novo para fazer aquela mesma prova. E aí na pergunta 117, ele pergunta assim, depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma recalcitrante. Então, uma criança que é tranquila, que é resignada, a gente não consegue educar mais fácil que aquela que é rebelde? Então, somos nós assim, né? Aquele que consegue, né, ser mais tolerante, mais resignado, ele realmente conhece, consegue mais rápido essa progressão. E aí eu vou pular algumas perguntas, porque a hora passa voando, né? Na pergunta 909, ele pergunta assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Isso aqui é fantástica, essa pergunta, gente. Olha só, vou repetir. Poderia sempre o homem, pelos esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Aí ele ainda faz assim, né? Coloca uma interjeição. Quão poucos dentre vós fazem esforços. E aí a carapuça vai enterrar, porque realmente, né? Hoje, todo mundo aqui está com estrelinhas. Se fosse na minha época, né, que os alunos ganharam estrelinha, todo mundo aqui ia ganhar uma estrelinha. Por quê? Nós estamos aqui tentando aprender. Nós estamos aqui tentando ser perfeito, tentando nos melhorar. Nós estamos aqui
tentando entender o que acontece, porque é difícil, é muito difícil, né? Conviver com tanta injustiça, né? Que a gente coloca assim, tanta injustiça, né? Que a gente sabe que não é injustiça, e é muito difícil. A gente convive com o amigo, que é o amigo urso, né? Que passa a perna na gente, está no trabalho, né? Na família, parentes, né? Situações, vizinhos, às vezes a gente passa por situações, mas a gente tem que ter sempre a compreensão de que o outro também não é perfeito, igual eu não sou perfeito. Então, no dia de hoje, com essa reflexão que nós estamos fazendo sobre esse capítulo 17, Sede Perfeitos, fica aqui a certeza de que podemos, como a pergunta diz aqui, basta situações pequenas, é no dia a dia. Quando alguém aqui, a gente pede o alimento, vocês trazem de boa vontade. Ninguém aqui me pergunta, Rosa, essa pessoa merece mesmo? Será que ela não vai vender esse alimento? Não, as pessoas dão de boa vontade. Por quê? Porque não nos cabe julgar. Nós estamos fazendo a caridade. O que recebe é que se não fizer, aí é problema dele, né? Aquela Maíse Braga não falou aí contou uma história do Chico, né? A gente até já contamos aqui, mas vale a pena até repetir, que na fila tinha uma mulher que ia receber a cesta básica e o ajudante do Chico falou assim, Chico, tem uma mulher ali, mas essa mulher não precisa. Essa mulher não precisa de cesta básica. Ela tem uma situação boa. Aí o Chico, com aquela paciência dele, né? Não, meu filho, ela vai receber a cesta. Ela está treinando para a próxima encarnação. Então, na próxima, com certeza, pelos deméritos desta, ela ia ser uma pedinte, ia precisar de alimentos. Né? Então, assim, não nos cabe julgar, nos cabe fazer a nossa parte. Né? É esse o nosso objetivo diário. Agora, como é que nós podemos vencer essas más tendências? Né? Que é difícil, né? Aí, Rosa, você não falou nada, Rosa, só falou para fazer. Como? O que vocês já estão fazendo aqui. Vontade, né? De querer ser melhor. A oração, o estudo e a caridade. É difícil? É. Muito. Se eu tenho uma situação difícil, eu fazer o bem pelo outro, meu Deus, é difícil. Ver o outro, meu Deus, mas ele não merece, ele está numa posição lá em cima, ele tem um grande emprego, tem isso, tem aquilo, mas ele não merece. Será que ele realmente não merece? Ou, às vezes, ele está tendo uma prova para ver se realmente... Porque tudo que a gente tem de beleza, de riqueza, de poder, são provas. Para ver como é que a gente vai reagir. Gente, é uma grande prova. Então, é melhor, às vezes, a gente nem ter nada. Porque quando você tem muito, né, Giovana? Quando você ganha muito na loteria, né? Olha só, né? Olha o problema. Então, vamos usar dessas ferramentas que a gente tem. Primeiro, a vontade de querer se melhorar. A certeza, né, de que seremos recompensados lá na frente. Né? Pode não ser ainda nessa encarnação. Pode, nessa encarnação eu não vou ser rico. Não vou. Mas eu não estou vivendo. Eu não tenho meu teto, eu não tenho meu alimento, eu não tenho meu emprego. Não é bom. Não é bom? Não é melhor do que não ter nada? Então, vamos perseverar, né? E, acima de tudo, gente, a prece, a oração. Em qualquer momento difícil, até nesse que a gente vai julgar o nosso irmão, que a gente vai ficar com o coração endurecido, não querer ajudar, vamos fazer a nossa prece. Né? Aquela prece do coração. Aquela prece não precisa. Se eu tiver alguma dificuldade, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo tem várias preces, muitas. Eu posso pegar aqui e ler. Mas a melhor prece é aquela prece que sai do coração. Né? Então, que a gente tenha essa certeza, né, de que nunca estamos sozinhos, sempre temos auxílio, por mais difícil que a situação possa parecer, né, e que temos que caminhar para a perfeição.
seguindo o exemplo do nosso querido Mestre Jesus. Fica a mensagem aí dessa noite. E nós usamos o Evangelho, usamos o Livro dos Espíritos e esse livro aqui que tem na nossa biblioteca, né? Tesouros Libertadores. Uma boa noite para todos. Obrigado, Rosa. Mais uma vez, uma noite de estudo, graças a Deus. E que a gente, vou falar uma frase que minha mãe sempre fala, né, ainda, e vê da minha avó. Muito com Deus, muito sem Deus não é nada. Pouco com Deus é muito. Então é importante termos saúde, vontade de mudar, de trabalhar para que a gente possa alcançar cada vez mais o que a gente pede tanto a Deus, a Jesus. E como o estudo, né, nos disse dos nossos benfeitores espirituais, não precisa muito esforço. Então, se a gente tem já a forma de fazer, né, a fé, a oração, a vontade, a mudança em querer se melhorar e ajudar o próximo, são coisas muito simples. Começa desligando a TV naquele noticiário que só passa notícia triste, desagradável. Começa a fechar o ouvido para aquele que vem com um discurso bonito, mas que você sabe que é totalmente contrário ao que Jesus ensinou, que é a união, a vida, o amor, a justiça. Né? A justiça que Deus fala que somente os pobres herdarão o reino dos céus. O pobre é aquele humilde de coração, não o pobre material, o pobre de riqueza. Então, assim, nós somos tomados de muitos discursos sensacionalistas, enganadores, de qualquer parte, de qualquer meio social. Né? Então, a gente tem que ficar atento. É isso que Jesus prega para mim? Não, Jesus dá o amor, a vida, o respeito, a humildade. Então, desligar a TV e noticiário ruim, lógico, e ficar atento às notícias, porque a gente tem que prestar atenção no bairro que a gente está saindo, infelizmente devido à violência, aquele discurso que vem rodado, vem recheado de muita hipocrisia, músicas com letras muito duvidosas, que não são boas para os nossos ouvidos, para os nossos filhos, e que a gente pensa que não, mas que aquela música no tom jocoso, a gente acaba atraindo os espíritos que também são influenciados por aquela sintonia que não é boa. Então, estejamos atentos. Como o Evangelho de João, né? Olhar, vigiar e orar. Que tenhamos todos uma boa noite de paz. Aos nossos amigos que nos acompanham pela rede social, por favor, curta, compartilha, vamos disseminar mais ainda o Evangelho de Jesus e a nossa amada doutrina espírita. Boa noite a todos e até a próxima.